Now make a promise I won't quit. I promise I won't quit. I promise I won't stall. I promise I won't sit. I promise I won't let my life pass me by. Olá, meu caro Daniel, bom dia. Sabendo o quanto a sua agenda é tomada, eu não posso deixar de começar agradecendo o seu tempo e a sua disponibilidade. A gente bater um papo aqui para o canal A Teoria das Restrições na Prática. E vou pedir a gentileza para que a gente comece o nosso bate-papo, por favor, que você se apresente para quem ainda não teve o prazer de conhecê-lo. Obrigado, Fabiano, pelo convite, né? A agenda normalmente não tem espaço, mas sempre tem prioridades, né? E a teoria das restrições, que é o processo que está liderando, sem dúvida é uma das prioridades da minha vida há bastante tempo. Então, meu nome é Daniel Lacerda, eu sou professor e pesquisador da Unicinos e coordeno a graduação em Engenharia de Produção da universidade. A minha graduação de base é administração, mestrado também em administração na Unicinos, e fiz o doutorado em Engenharia de Produção na COP, da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Isso já vão alguns anos. E desde então a gente tem, entre outras disciplinas, outros tópicos, trabalhado com teoria das restrições aí desde 2003. Né? 2003 foi meu contato formal com uma disciplina ministrada pelo professor Luiz Henrique Rodrigues, que é também um entusiasta da TOC, eu acho que um dos primeiros a discutir teoria das restrições no Brasil. E a minha dissertação de mestrado foi nessa temática. E aqui na Unicinos a gente chama a disciplina de teoria das restrições e a teoria das restrições de igreja. E para nós realmente é uma igreja, assim, né? Então é sempre um prazer estar compartilhando, conversando sobre esse assunto. Poxa, bacana, Daniel. E para a gente rolar a bola, então, minha primeira pergunta para você é, meu caro, como foi que você conheceu a teoria das restrições e no momento em que você conheceu, quais foram as suas primeiras impressões sobre a teoria das restrições? Eu acho que assim, as pessoas muitas vezes confundem conhecer a teoria das restrições com ler a meta. Mas muita gente leu a meta, mas assim, a meta muitas vezes é um livro um pouco difícil de separar o romance do conceito técnico. Para mim, o batismo, assim, olha, eu tive contato com o TOC é a Síndrome do Palheiro, ou o livro dele em inglês, né, What's a Called Thinking Theory of Constraints. Então, assim, eu li a meta na graduação, inspirado aí pelo meu orientador de graduação, o professor Fábio Maia, mas eu considero assim que eu realmente comecei a entender o que era a teoria das restrições durante o mestrado, numa disciplina que o professor Luiz Henrique ministrava, que era basicamente teoria das restrições. Disciplina essa que depois eu dividi com ele durante quase 10 anos. Então ali, e o meu contato foi muito engraçado, porque eu tinha terminado de concluir a graduação em administração e tinha a convicção que era um administrador, que sabia os conceitos. E na aula de mundo dos custos e mundo dos ganhos, que nem o Luiz brinca, né, a gente está numa igreja, eu precisei ser exorcizado, porque eu tinha um pensamento totalmente arraigado no mundo dos custos. Então, como assim não vou ratear? Como assim não preciso entender o lucro dos produtos? Como assim o custo fixo não interessa? Então, ali foi assim, foi uma aula, eu fico com pena dos meus colegas, porque era o professor Luiz tentando me convencer e eu tentando convencer ele, e quase não teve aula. Mas foi assim, mas também, né, como acontece aí com os ex-fumantes, ex-alcoólatras, eles acabam sendo mais chatos depois do que quem nunca teve o vício, né? Então, ali, para mim, realmente foi marcante, né? Bacana, Daniel. E, para quem não sabe, você é um dos revisores técnicos do Handbook da Teoria das Restrições. Então, nessa esteira, a minha pergunta é: como que surgiu a oportunidade de você ser um dos revisores do Handbook, Daniel?
Então, como eu te comentei, né, desde o mestrado, a gente vinha trabalhando com teoria das restrições e essa é a paixão da minha vida, né? É uma das paixões. Então, assim, eu não abandonei nunca a teoria das restrições. E o professor Junico, a gente tem uma parceria com a editora Bookman, do Grupo A. Então, o professor Junico já fez uma série de traduções para eles. A gente editou vários livros lá também, né? O de Design Science, Gestão da Inovação, Estratégia de Produção. E o professor Junico, como tem um contato forte com essa editora e sabe que eu gosto bastante de teoria das restrições, Daniel, olha, tem um handbook que eu indiquei para o pessoal traduzir, só que, poxa, tu tem estudado isso há bastante tempo e tem um time muito bom aí no GEMAP, que continha aí o Secundino, Aline, Dieter, Mancília, acho que uns 6 profissionais foram envolvidos. Então, como é um livro bastante extenso, se tu pudesse liderar esse projeto junto com a editora, seria uma contribuição para a área. E, direto, a gente aceitou na hora, né? E hoje, assim, é o livro base. Na Unicinos nós temos a disciplina na graduação, no mestrado e doutorado, e aí é muito difícil algum aluno não ter contato com esse livro em algum momento. Então foi, assim, realmente um diferencial. Perfeito. E Daniel, minha última pergunta para respeitar o tempo que você está dedicando aqui comigo. Se alguém. Qual é a sua resposta à seguinte pergunta de um potencial aluno? Daniel, afinal de contas, por que eu devo investir o meu tempo estudando a teoria das restrições? Excelente questão, Fabiano. Eu ouço muito as pessoas comentarem, né, de que as pessoas têm que sair da caixa, né, têm que pensar mais amplo, né? Normalmente quem eu vejo falar isso não tem caixa nenhuma, né? Então, assim, eu sempre comento com os alunos que eles têm que ter algo que eles realmente dominam, né, que eles realmente conhecem. Se for teoria das restrições, melhor, né? Mas que eles têm que ter um ponto de domínio. A teoria das restrições, a grande diferença que eu percebo nela é que como ela se autodenomina mesmo, ela é uma filosofia de gestão, né? E tanto é isso, né? Goldert sempre comparava com a tabela periódica, né? Que ele tinha encontrado um princípio e que as aplicações da TOC eram aplicações desse princípio. É uma filosofia de gestão, uma forma de enxergar o mundo e a realidade, seja nas empresas ou como no The Choice, né, a escolha, o livro dele, até em questão pessoal. Então, uma forma de resolver, entender os problemas das empresas e do mundo, é uma forma de pensar. E eu percebo que grande parte das pessoas, elas não têm uma disciplina em pensar. No livro da escolha, o Goldert coloca, olha, eu não sou nenhum gênio, eu sou um halterofilista. Eu pratico muito. E a TOC dá uma forma, ela permite uma forma de pensar de maneira estruturada, de priorizar as coisas, de focar no que é importante. Uma das técnicas mais poderosas que eu acredito que tem na teoria das restrições, que é a evaporação das nuvens, né? Parte do princípio de que as pessoas são boas, né, mas elas não são trouxas. Então, são coisas diferentes, né? As pessoas são boas, mas a gente não precisa ser trouxa. Então, é uma ferramenta que ajuda a gente a focar no que é importante e utilizar, e isso faz muita falta hoje em dia, né, por vários motivos, usar a capacidade crítica das pessoas para construir, ao invés de destruir. Então, quando a gente tenta estruturar uma nuvem, a gente tenta incorporar o pensamento oposto. E hoje em dia, uma das coisas que a gente mais vê é as pessoas tentando eliminar o pensamento oposto.
eu vou sair do Facebook porque eu não aguento ver as atrocidades que as pessoas falam. Eu vou excluir amigos do meu Facebook porque eu discordo totalmente do que essa pessoa pensa. Isso não constrói nada, é justamente do pensamento oposto, do pensamento dialético, que se evapora uma nuvem, que se constrói uma melhor solução. Então, a teoria das restrições, ela me ajuda a ampliar a forma de pensar, quando eu estruturo uma nuvem, a tornar uma solução mais robusta, quando eu busco as ramificações negativas de uma solução, numa árvore da realidade futura, ou como eu exploro a capacidade das pessoas em colocarem obstáculos, né, na árvore de pré-requisitos, na árvore de transição. Então, acho que a TOC acaba sendo uma disciplina que me ajuda a focar e me ajuda principalmente a unir esforços dentro da empresa para o mesmo objetivo. E isso, quando a gente conversa com os executivos, é uma das principais dificuldades que eles têm. Fazer as pessoas construírem uma visão comum, né? Superarem as camadas de resistência à mudança. Então, assim, esse para mim é o poder da teoria das restrições. Gerar criatividade a partir da diversidade, mas não a diversidade nesse sentido popular que a palavra adotou. Diversidade no sentido mais profundo, diversidade no sentido de pensamento, de respeitar e compreender o pensamento. Então, esse, para mim, é o grande poder da teoria das restrições, né? A gente conseguir pensar claramente e não culpar os outros. Fantástico, meu caro Daniel. Tenho certeza que aqueles que tinham essa dúvida, depois de ouvi-lo, não tem mais. Você foi bastante claro, e eu tenho certeza que pessoas como você contribuem para a missão do Goldratt, né, do Dr. Goldratt, que era ensinar o mundo a pensar. Então, eu creio que a sua fala vai totalmente ao encontro da missão do Dr. Goldratt. Muito obrigado pelo seu tempo, Daniel. Um forte abraço. Eu que agradeço, Fabiano. Um abração. I just wanna share the love. I'm so proud of you, and I just wanna share the love.